Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E algumas semanas atrás eu criei umas pontes com um filme que é feito por cristãos e já tinha o propósito de ser uma ponte em si mesmo, chamado Desafiando Gigantes. Se você perdeu, tá aí nos cards para você ver. E hoje estamos aí com mais um filme dessa galera chamado Mais Que Vencedores, de 2019. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar o sininho ativado para receber notificação toda quinta-feira quando sai um vídeo novo por aqui. Agora sim, bora criar algumas pontes com Mais Que Vencedores. Bora começar dando uma contextualizada no filme? O filme se passa numa pequena cidade do interior que é muito dependente de uma grande fábrica. E acontece que essa fábrica acaba de mudar para uma outra cidade e com isso vários moradores da cidade também se mudam de lá. E isso gera consequências principalmente para uma escola cristã da cidade. Já era o programa de futebol. Não dá pra saber disso. John, os pais da maioria dos meus jogadores trabalham na fábrica. Isso não vai ser legal. Isso porque a escola perde muitos alunos e com isso alguns professores são diretamente impactados, como o John Harrison, que era um treinador do time de basquete da escola e que tinha grandes expectativas para esse próximo ano e agora ele estava simplesmente sem time nenhum. Diante disso, a diretora da escola solicita que ele se torne o treinador da equipe de cross country, que era um tipo de corrida de 5 km pelo meio da mata. E meio a contragosto ali, ele acaba aceitando e descobre que a equipe de cross country se trata de apenas uma menina, Hannah Scott, que além de tudo tinha asma e era meio cleptomaníaca. Aqui eu acho que já cabe uma ponte, porque quando o John questiona a diretora do porquê treinar uma equipe de apenas uma pessoa, ela responde: Tá, mas não temos uma equipe ainda. Que diferença faz? Eu achei que um corredor fazia a diferença, mesmo sem equipe. Tecnicamente, mas por que competir só com uma corredora? Porque uma corredora importa. E é mesmo, viu? Às vezes a gente quer ensinar, treinar, discipular um monte de gente. E aí quando tem pouca gente interessada, a gente acaba desanimando e desistindo. Mas se tiver nem que seja uma pessoa interessada em aprender com você, já vale todo o seu esforço. Porque cada pessoa é muito importante para Deus e você talvez seja a diferença que ela precisa nessa vida. No meio de toda essa crise profissional, a gente vê o John e a sua esposa brigando, mas a gente também vê eles se reconciliando, eles orando juntos e até uma cena em que o John fala com seu filho mais velho sobre ele participar da equipe de cross country e o filho responde que ele não gosta muito, mas ele aceitaria se o pai corresse junto com ele. E Ele não vai correr. Ah, John. Por que não? Não, tá tudo bem. Ele não quer correr e nós precisamos apoiá-lo. Tá, quer saber? Eu vou falar com ele. Ah, não. Quer saber, amor? Vamos dar espaço pra ele, sabe? E amá-lo e não mencionar mais isso. eu tô citando todas essas cenas para criar uma ponte aqui que eu acho muito importante nesse filme, que é a influência que os pais têm sobre os filhos no exemplo de vida que eles dão. Não basta ensinar as palavras certas se você não der o exemplo. Os filhos estão observando os pais o tempo todo e isso faz toda a diferença. Ainda sobre isso, eu acho que é importante ressaltar como que o casal lidou com a briga que eles tiveram. A mulher, mesmo tendo falado com boas intenções e estando certa sobre o que ela disse, ainda assim se humilha, vai até o marido e se abre. Mas eu não sou muito boa nisso. E talvez eu não tenha que ser boa. Porque ele fica muito irritado comigo. Mas a questão é que eu o amo demais. Muitas vezes quando a gente tem um desentendimento num relacionamento e a gente tá certo e além de tudo a gente ainda toma uma patada, a gente fica emburrado, né? E se afasta, não é mesmo? Mas se você ama de fato a pessoa, você sempre vai dar o primeiro passo. Porque Deus nos ama e deu o primeiro passo em nossa direção também. E a gente copia a Deus, não é? Tamanha atitude de humildade gera um constrangimento no marido que diz: Desculpa por ter sido idiota. Desculpa.
por favor, me perdoa. Mas infelizmente, muitas vezes num relacionamento, nenhum dos dois lados querem dar o braço a torcer e estão mais preocupados em estar certos do que com a reconciliação do relacionamento. Pense nisso. Ah, mas eu ainda não apresentei um outro personagem que é crucial para a trama. Certa noite, o John vai com seu pastor para um hospital fazer uma visita e ele acaba sem querer entrando no quarto do lado e conhecendo o Thomas, um homem que perdeu a visão para diabetes e que está lá lutando contra ela para sobreviver. É uma santa coincidência de Deus, porque como o filme vai revelar mais para frente, o Thomas é pai da Hannah e a garota nem sequer sabe que ele está vivo. Para ela, ele havia morrido muitos anos atrás, porque é o que a avó diz para ela desde criancinha, que ele havia morrido por conta das drogas. Numa dessas conversas do John com o Thomas pergunta pro John: Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? E aí vem uma cacetada, né? Porque eu acho que se essa mesma pergunta fosse feita para qualquer um de nós, muito possivelmente a gente diria a mesma coisa. Ah, eu sou um designer, eu sou um médico, um advogado, ou até mesmo um pai, um marido, um filho, um avô. Mas lá pro fim da lista é que a gente ia dizer, ou talvez nem ia lembrar de dizer, que nós somos cristãos. A nossa identidade tá onde o nosso coração tá. Então eu te pergunto, o quão importante para você é você ser um cristão? É você ser um filho amado de Deus, um discípulo de Jesus? Essas coisas realmente o definem? Ou não passa de religiosidade para você? Se você quer saber a diferença, acontece que na religião é apenas teoria, mas se isso realmente o define, então você passa a viver de acordo com isso. Se você afirma que é cristão, mas vive como qualquer pessoa que não é, então é porque tem sido apenas religião mesmo para você, viu? Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Ainda sobre o Thomas, ele revela em um determinado momento do filme que ele achava que era uma boa pessoa, mas ao longo da sua vida ele acaba percebendo que não, ele não era. Ele era uma pessoa egoísta, que vivia apenas para si mesmo e que quando alguma coisa o prejudicava de alguma forma, ele simplesmente fugia, magoando as pessoas à sua volta. E só quando ele perde a sua visão física é que ele passa a ver a vida com outros olhos e percebe o quanto Deus era importante para ele. Afinal, agora Deus, na verdade, era tudo que ele tinha. Muita gente passa por essa vida assim também, sabia? Se achando boas pessoas, quando na verdade vivem a vida toda delas apenas para si mesmo e não percebem que estão cegas para o amor de Deus, que é a única coisa que realmente pode salvá-las. E é por isso que eu acho que filmes como esse, eles precisam ser divulgados aqui no Ponte do Reino também, porque muitas vezes eles são a porta de entrada para as pessoas ouvirem o Evangelho pela primeira vez. E o filme traz o Evangelho de uma forma muito clara em um diálogo entre a diretora e a Hannah. A garota acaba aceitando Jesus, lendo o livro de Efésios e descobrindo a sua verdadeira identidade em Cristo e se arrependendo dos seus pecados, como os furtos que ela havia cometido, devolvendo cada um dos itens que ela havia roubado. A cena que ela faz uma declaração de tudo que agora ela entende que ela é pro John é muito linda. Eu fui criada por Deus. Ele me projetou. Então eu não sou um erro. O filho dele morreu por mim. Só para que eu fosse perdoada. Mesmo aquilo que a gente julga ser muito difícil pode ser vencido se a gente estiver disposto a obedecer a Jesus e a ser corrigido em amor. Um amor que nos constrange a fazer aquilo que é certo. Porque Jesus fez isso por nós em primeiro lugar. Jesus também te perdoou de todos os seus pecados. Então você pode sim liberar perdão para quem quer que seja. E uma coisa que eu aprendi é que se Jesus pode me perdoar por todas as coisas que eu fiz, eu posso perdoar os outros. Eu queria te falar que eu te perdoo. Eu ainda acho importante destacar uma cena em que o conselho tá lá votando e discutindo se vai ser liberado ou não na corrida o uso do fone.
E o John achava aquilo uma bobeira total, mas ele estava atento à voz do Espírito. E quando ele percebe o que Deus está falando no coração dele sobre aquilo, ele muda na hora o seu voto para sim e ainda convence as outras pessoas a votarem no sim também. Acho que tá tarde pra uma mudança dessas. Meu voto é não. Eu voto sim. Fala sim. Falem que sim. Falem sim. Então ele grava a voz do Thomas, guiando e motivando a garota que escuta a voz dele durante todo o percurso, obedecendo cada coisa que ele fala, e no final ela acaba ganhando a corrida. É uma ponte lindíssima com o acesso que a gente tem à voz de Deus, que fala com a gente aqui, ó, na nossa mente, nos orientando, nos motivando, e se a gente o obedece, nos tornamos mais que vencedores, porque a gente não vence apenas uma corrida, a gente vence a luta contra os nossos medos, contra os nossos pecados, contra esse mundo. Hannah, é o seu pai. Eu vou te orientar nessa corrida e vou estar com você até o final. Vamos fazer isso juntos. Me acompanha. Essas foram as minhas pontes com o filme Mais que Vencedores. E se você quiser assistir, ele está disponível na Netflix. Talvez ele apareça para você por lá com o título original, que é Overcomer. Eu tô falando isso porque apareceu assim para mim, tá? Tem mais alguma ponte que você viu nesse filme? Comenta aí embaixo. Segue também o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilha esse vídeo por lá com seus amigos e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.